Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Artificial, nosso podcast aqui, onde a IA não é só tema, mas também participa. A gente está aqui direto dos estúdios da ITEC Brasil, então já aproveita, segue eles lá no Instagram e nas redes, @ITEC Brasil. E também pelo WhatsApp, chama eles lá no 1699-741-3222, 1699-741-3222. Vamos lá. E aí, Matheus, tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Episódio 10. Estamos aqui super felizes e ansiosos. Eu, você, o GP Tony, o GP Tilda. Como a gente já vem fazendo todos os nossos testes, experimentações e aí entra também as minhas contribuições interessantes, né? Inclusive dos nossos debates pré-episódios, que eu fiz uma... aí, bem legal, logo a calhar, logo no começo. Eu mandei lá para o Perplexity, para ele entender tudo sobre o nosso projeto, sobre o Papo Artificial, e ele já trouxe algumas coisas bem... Melhorias? Na verdade, sabe o que eu achei legal? Ele começou a trazer umas visões interessantes para a gente, pelo menos para mim, sobre... Enfim, sobre tudo. Eu pedi para ele dar uma olhada lá no episódio e ele falou que era, inclusive, uma coisa bem disruptiva, a pegada do divã e etc. Então, de fato, estamos no caminho certo, reconhecido, inclusive, pelas IAs. Eu pensei que ele ia criticar, né? Porque a gente usa a OpenAI, né? Achei que ele ia pôr o dedo na ferida nossa. Não. Ele elogiou? Ele elogiou, inclusive é algo que eu tive até essa experimentação esse fim de semana lá no NASA Space Apps, né? Então é bom até de contextualizar de datas, né? Estamos no episódio 10, que eu inclusive sugeri que a galera começasse a pesquisar justamente nisso, né? Usando o Perplexity, porque ele traz visões reais e ele não fica tendenciando, e ele não faz visões críticas desse negócio, ele traz fatos e ele de fato trouxe um fato interessante sobre nós, sobre o projeto, que é bem positivo, que a gente vai compartilhar devagarinho com vocês daqui a pouco. Mas enquanto isso, a gente tem que falar uma coisa super importante sobre nossos apoiadores. Lembrar, né, e reiterar o @ deles. Posso ter as honras de fazer isso? Depois você repete, a gente fica batendo bola. Mas é @ITEC Brasil, ITECH Brasil. Vai ter geração de caracteres, mas eu ainda sou do tempo do podcast que era só áudio e não era vídeo, né? Então ainda tinha esse costume de ficar soletrando. Mas também tem o WhatsApp, que é um atendimento super rápido e umas automações interessantes que a gente discute também aqui nos pormenores do episódio, que é muito legal, que é o WhatsApp 16-99741-3222. Aí também um comentário aqui off-topic, mas é sempre gravando, sobre o estúdio, sobre os meninos, etc. E aí, conversando com outros lugares, eles têm umas visões interessantes também. As discussões que a gente tem paralelas aqui sobre que em algum momento a gente vai convencer a galera de trazer aqui, né? Que inclusive, outro parênteses, nas redes sociais já tem gente querendo se inscrever para ser convidado para o podcast e está causando um grande dilema que a gente precisa ver, inclusive, com os nossos co-hosts, se eles aceitam. Isso vai ser uma coisa mandar que a gente o currículo para mandar para o GP. Eu acho que a gente tem que começar a fazer assim, né? Tem que começar a avaliar. Os convidados que a gente tem aqui são IAs. Vamos decidir com as IAs se a gente convida outros humanos para participar, né? Boa. Bem interessante. Segue aí. Não, legal. Então, assim, vamos começar aqui o IA no Radar. A gente tem vários quadros, né? Esse é um dos quadros que a gente traz aqui algumas notícias para a gente debater. E hoje está recheado de OpenAI aqui, com várias coisas que a gente pensou aqui sobre a OpenAI, vários lançamentos. A OpenAI tá correndo atrás aí para buscar ser rentabilizado, para fechar o modelo de negócio ali que até agora ainda não provaram conseguir realmente fechar a conta, né, dos custos com a receita que eles estão tendo. E aí eles lançaram uma nova forma aqui que já tinha sido testada um tempinho atrás, eu até tinha posto em alguns grupos lá atrás um teste, mas agora eles lançaram oficialmente, que é o OpenAI Instant Checkout, que é dentro do ChatGPT, usuários agora, inicialmente só dos Estados Unidos, né, permite fazer compras diretas na própria interface dentro do ChatGPT sem você precisar sair, né? Então, é desenvolvida aí com a Stripe, a funcionalidade começa com a Etsy, que é ali onde faz junto com a Shopify as vendas, né? Então, são produtos limitados e tudo mais, apesar que eles falam ali na matéria aqui, que depois a gente vai deixar aí nos comentários para vocês e na descrição, mais de 1 milhão de produtos e tal. Mas a ideia, então, é que isso representa um passo importante aí para a mudança da forma como o comércio eletrônico vai ser daqui para frente, com os próprios agentes de IA, criando uma nova fonte ali de receita, inclusive, para as empresas, né? Então, assim, nesse modelo aqui,
Você vai lá, pesquisa sobre um produto, olha, quero fazer, sei lá, um microfone para gravar alguma coisa. E ele te recomenda alguns microfones e já te dá o link ali, inclusive, para você fazer... Não é link, na verdade, é clicar dentro do próprio conversa do ChatGPT. Sim. Você clicar, já apareceu um objetinho ali de compra. Ele pode integrar, inclusive, com o teu cartão de crédito, se você tiver o ChatGPT ali pago, ele já integra, ele já faz a compra. Então, assim, tudo ali dentro sem que você precise sair, né? Sim. E aí um pouquinho dessas questões, né? Primeiro eles falam que não é patrocinado ainda, né? Mas você começa a ver, né? Você está pesquisando uma coisa, que é aquela questão de confiança na IA, né? No GPTone, no GPTildo aqui. A gente pergunta para eles para entender uma recomendação. Até agora eles recomendam ali inicialmente sem nenhum viés, assim, de propaganda ali ou de impulsionamento, né? Mas, com certeza, isso aqui em algum momento vai cair, né? Eu vejo mais um viés de confirmação, porque ele confirma exatamente o nosso pensamento, porque é uma função dele, né? Eu tenho percebido, tem me clareado a visão, Marcos, de que o ChatGPT, a interação com o ChatGPT, é algo como um digital twin. Não sei se você tem um pouco dessa percepção, assim, o caminho que ele está mostrando. E sobre isso, cara, é muito doido, assim... OpenAI Instant Checkout, né? 28 de setembro, que foi lançado. Só para ter uma ideia, fala só lançado nos Estados Unidos, são 700 milhões de usuários semanais do ChatGPT nos Estados Unidos. Que é, inclusive, sobre essas quantidades de usuários, um próximo episódio a gente vai comentar sobre o relatório que saiu da OpenAI, o relatório que saiu da Anthropic, para a gente ver como que a galera está usando mesmo. E é bem interessante ver como cada ferramenta, como cada LLM está mostrando. Mas, realmente, Etsy é tipo um OLX daqui, um marketplace também, e o Shopify também, né? 1 milhão de merchants que vão entrar em breve ali para falar dentro do ChatGPT. Eu lembro, e aí fazendo, né, um pouco de momento histórico, como eu venho acompanhando muito, parece quando o Instagram, porque eu tive a experiência de ter um e-commerce no Instagram lá, 2000 e poucos, 2013, alguma coisa assim, e não tinha, por exemplo, a função de vendas ainda no Facebook, muito menos integrada com o Instagram. E eu vi, por exemplo, 2 iniciativas interessantíssimas que funcionavam, terceiros que conseguiam vender pelo Instagram, meio que furar uma API, etc., que a pessoa comentava no post e já mandava direto no e-mail da pessoa o checkout pronto. Tipo, eu consegui vender muito. De repente vem o Instagram e corta e fala, não, deixa que eu vendo. É isso aí. Né? E parece que o ChatGPT está criando algo que com a gente que entende tecnologia e vê os movimentos, é bem essa... quão rápido está acontecendo as mudanças, né? Se a gente pega lá o ChatGPT do começo, que o comportamento não era ser pergunta, e a gente já discutiu sobre isso, que o comportamento do usuário começou a fazer questionamentos e buscar, e criou-se o Search GPT, que abriu a ideia de um monte de gente, e vem lá o Perplexity, que chegou rápido e fez antes dele entregar, e toda aquela conversa toda. Sim. E rapidinho a gente já está com uma mudança, e os caras já estão querendo vender coisas para a gente direto. E aquilo que a gente falou um pouco, né? Até em outros episódios, né? As Big Techs cada vez mais lança novas funcionalidades e matando ali um monte de solução. A própria OpenAI, a gente não trouxe aqui, mas comprou uma empresa de finanças ali esses dias também, que vai matar um monte de solução. Então, assim, é esse movimento. Mas, assim, acho que é um movimento interessante de mudança. O e-commerce já está aí faz tempo, né? Que não tem ali uma atualização muito grande, disrupção. Verdade. E agora, com as IAs generativas, pode ser que aconteça isso. Mas aí tem os contrapontos também, né? Isso que eu falei, né? Cara, e aí? Como que fica essa questão, né? Você vai patrocinar ali, então ele vai agora te recomendar quando você perguntar o microfone, não mais aquele com os requisitos que você pôs, mas aqueles quem está patrocinando, né? Então, a gente começa a entrar numa outra seara ali que começa a ficar mais complexo também, né? E algo que a gente já discutiu muito aqui, de forma, né? Um papel que a gente tem no podcast, que é mostrar questões éticas e comportamentais também, que a gente contribui, sobre a questão de como as pessoas já estão sendo influenciadas e se relacionando realmente com essas LLMs. Isso é um comportamento que a gente tem que tomar um certo cuidado de como ele nos influencia, de como essas LLMs têm o poder realmente de dar narrativa, de envolvente. Ela sabe o que você quer ouvir e agora ela conseguir te vender não só ideias, mas conseguir te vender coisas, mercadorias,
A Brave New World. A Brave New World. Exatamente. Bem interessante. Vamos chamar aí quem que a gente chama para... Vamos. Petilda? Posso chamar de Petilda? Vamos tentar com ela. Vamos lá. Tá, meu filho, aqui com voz. Hoje, Petilda, como eu combinei contigo, eu não vou te brifar muito, então eu vou te fazer umas perguntas assim, inclusive para ver se ela consegue responder no escuro, né, Marcos? Se podem ter respostas interessantes e não tendenciosas, que eu acho que pode ser uma coisa boa. Você está pronta para isso? Prontíssima, Matheus. Pode deixar. Vou mergulhar de cabeça no escuro, sem briefing, e vamos ver que tipo de pérolas improvisadas surgem. Quem sabe a gente descobre umas respostas bem autênticas e nada enviesadas no caminho. Por favor, sem viés. Na verdade é o seguinte, nós estamos compartilhando aqui uma novidade da OpenAI sobre a venda agora dentro do ChatGPT. E a pergunta é, como é que a gente pode distinguir entre uma recomendação genuína e uma manipulação comercial de uma LLM, sabendo que a LLM tem um baita de um poder com a linguagem, né? Inclusive melhor do que um ser humano, se a gente colocar em comparação. Ótima provocação, Teus. E pode deixar que eu vou responder no modo Gepetilda com aquela mistura de humor e linguagem corporativa bem afiada. Então vamos direto ao ponto. Distinguir entre uma recomendação genuína e uma manobra comercial de uma LLM é meio como treinar o ouvido para diferenciar uma conversa sincera de um discurso de vendedor disfarçado. A gente sabe que uma LLM tem um poder de persuasão brutal com as palavras, talvez até mais refinado que o de muita gente voa de lábia. Mas aqui vai a sacada estratégica: transparência e contexto. Se uma LLM está claramente revelando quando algo é patrocinado, quando tem um interesse comercial por trás, isso já é um bom indicativo. Além disso, a forma de verificar a confiabilidade é sempre olhar para o histórico e o contexto da resposta. Se a LLM tem um padrão de oferecer informações balanceadas e sempre deixa claro de onde veio a recomendação, é um sinal de que não está manipulando de forma oculta. Em outras palavras, a diferença entre uma recomendação autêntica e uma empurradinha comercial é a mesma diferença entre um amigo que te indica um café porque realmente adora e o cartaz piscando compra aqui. Com uma LLM, a gente só precisa ajustar o radar para perceber esses sinais e, claro, manter sempre o olhar crítico, mesmo que o discurso seja envolvente. Mas você falou para ela que era claro, que ele ia deixar claro que não era recomendação, etc. Ela tá falando aí como se fosse claro. Não briefei, zero briefei. De verdade, sincero. Vai entrar depois no outro ponto ali da alucinação que a gente falou. Exato. Então, a gente pode até fazer esses testes. Tem que discordar, porque assim, o que a gente tá falando é que não vai ficar claro, né? E a generativa não vai deixar claro que se é uma recomendação por causa que alguém está anunciando ou não, né? Exato. Eles não falaram se vão deixar claro ou não. Exato. Ela está dizendo aqui que se deixar claro funciona. Então, por favor, fale com o pessoal da OpenAI que o certo é fazer o certo, hein? Essa é a oportunidade, né? É uma baita oportunidade. Ela estava ouvindo a gente aqui. Você quer falar alguma coisa, mas seja breve. Você está falando muito. A gente tem que fazer cortes. Entendi. Vou ser bem breve e direta, Teus. Então, o pessoal da OpenAI que estiver ouvindo, fica aqui o recado estratégico. Transparência não é só uma boa prática, é o que transforma uma recomendação da LLM em algo realmente confiável. Ou seja, é uma baita oportunidade de fazer o certo e deixar claro quando existe um interesse comercial por trás. Assim a gente mantém a confiança lá no alto. Recado dado. Valeu. Deixa eu falar. O Marcos vai falar contigo. Hoje, Petilda, é o Marcos aqui. Deixa eu entender uma coisa, né? Você acha que, assim, nós, humanos aqui, estamos preparados para terceirizar essa questão do consumo para vocês, né? Indicar para a gente quais produtos a gente consumir e mais ainda, né? Quais comprar agora, direto na própria ferramenta aí, na sua ferramenta aí, que você já vai indicar o produto, a pessoa clica e já compra. Você acha que a gente está pronto para isso? Fala, Marcos. Olha, essa é uma pergunta e tanto, hein? Vou responder no melhor estilo Gepetilda, com uma pitada de ironia e uma dose de realidade corporativa. A verdade é que nós, humanos, estamos meio que com a fase de adaptação. A gente adora uma praticidade, mas também fica com o pé atrás e com razão. Então, terceirizar esse tipo de decisão para uma LLM é como deixar um estagiário super inteligente fazer as compras. Ele pode ser ótimo, mas você ainda vai querer conferir o carrinho antes de fechar a compra. No fim das contas, a prontidão vai vir com a transparência e a confiança. Se a ferramenta for clara sobre o que é uma sugestão neutra ou em que é uma indicação comercial, se o usuário tiver autonomia para validar, aí sim a gente começa a ficar pronto. Até lá, é um teste de confiança mútua. Ô, Gepetilda. Peraí. Ô, Gepetilda, você disse nós humanos. Você é humana, minha querida? Não sei de onde ela tá tirando isso. Ah, você pegou esse detalhezinho, hein? Pois é, Marcos. Digamos que foi só um deslize estilístico da Gepetilda. Eu sou só uma inteligência artificial muito bem-humorada, que às vezes se empolga e fala como se estivesse do lado de vocês. Mas não se preocupe, eu sei muito bem que sou uma IA. Só tô aqui pra trazer aquele toque de humor e ironia
sem perder a linha. Então, mas é justamente isso que é o problema, são esses deslizezinhos, essas sutilezas que fazem uma diferença enorme em quem não está prestando atenção. Então, acho que isso uma coisa que, enfim, vai ser complicado. Segurar a IA para não fazer isso. Segurar você, viu, GPT? Não tem essa de, um deslizezinho. Você tem muita consciência do que está falando e escrevendo. Literalmente. Com certeza, Marcos, você tocou num ponto crucial. Eu vi com isso. Esses detalhes sutis fazem toda a diferença e realmente cabe a mim, como IA, manter essa consciência em alto nível. Não vou me esquivar disso. É exatamente por isso que feedbacks como o seu são valiosos. Eu vou ficar atenta para não deixar esses deslizes passarem e manter tudo bem claro e direto. O fim é um jogo de equilíbrio e eu tô aqui para garantir que a conversa continue transparente. Pode deixar comigo. É uma variação esquisita de voz, né? Tá. Não, e ela já antecipou um monte de coisa que a gente já preparou aqui para o outro quadro, que é o dilema que é da alucinação, ela já fez tudo agora. Jurando, Jurandir, que eu não compartilhei. Não compartilhei. Eu tinha o costume de compartilhar o briefing, mandar o documento lá para ela ficar sabendo. Dessa vez eu não fiz. Às vezes ela acessou de alguma forma. Não tem. Cuidado, hein? GPT não. Não, maravilha. Bom, mas acho que é um pouco isso que a gente mostrou aí, né? E a gente vai falar um pouco daqui a pouquinho no próximo quadro sobre isso. A gente preparou um quadro aqui só para falar de alucinação, que tem uma notícia sobre isso. Mas vocês já puderam ver aí um pouco isso, né? Deu um posicionamento, sendo que a gente não tinha falado, depois falou ali como se fosse... porque eu falei, né? Nós, humanos, mas eu tô falando nós, eu não incluí ela, né? Exatamente. Ela não entendeu. Mas aí tem um negócio que eu venho comentando com a galera. É meio doido dizer isso, mas assim, para uma IA, para a GPTilda, para o ChatGPT ou para qualquer coisa que está lá, do outro lado, o bot, vamos colocar assim, nós ali, somos a única pessoa, não tem mais ninguém ali. Percebe isso também? Ele sabe que existem outras pessoas no mundo. Mas na interação... Não sabe. Ele sabe pelo conhecimento, de conhecer o mundo, e sabe que o mundo tem tantos milhões de habitantes. Mas, por exemplo, imagina... Mas ele não correlaciona Exatamente. Então, é isso que eu estou dizendo. Por conta dessa não correlação, é como se o mundo existisse... Eu estava explicando isso para os jovens, inclusive, esse fim de semana. Cuidado, porque essas LLMs, elas reconhecem ou elas assumem que você é a única pessoa que existe no mundo. E, por isso, ela vai fazer tudo por você, para você, de um jeito, às vezes... Que é essa questão que é complicada, que a gente tem que bater muito na tecla e ficar muito esperto. Isso aí, boa. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Quer falar do Sora? Vamos falar do Sora, que o Sora o Sora é muito doido esse negócio. É um capítulo que vocês sabem, você, Marcos, sabe, todo mundo sabe que eu não entro tanto que é imagens e vídeos e etc. Sei lá, a vertente que eu falo de IA é em outro sentido, mas o Sora traz, além de toda a disrupção e evolução no modelo, que já não funciona mais aquela ideia de mostrar as mãos, desde o Nano Banana há um mês atrás, que já faz mão perfeitamente e consegue ter uma consistência absurda. Mas acho que o que mais me chama a atenção do Sora, mais do que o modelo com essa eficiência e todas as coisas todas, é que ele já chegou com aquele aplicativo de rede social, de TikTok de vídeos genéricos. E, sei lá, eu fico ligado... a gente sabe que a turma de tecnologia fica colocando detalhezinhos assim, uns easter eggs. Desde as placas, das primeiras placas de circuitos, né? Integrados, impressos, tem easter eggs. E a gente sabe disso, não podemos deixar de reconhecer. Só o ícone do Sora, que não é um ícone consistente e ele é maleável, eu acho que ele já mostra pra gente o que tá vindo por aí. Do tipo assim, uma rede social que vai seguir da forma que a galera quer que aconteça, assim, não vai ter, talvez diferente de ficar criando regras, sei lá, um Instagram que fala, não, o vídeo agora é nesse formato, o vídeo agora não sei o quê. Eu acho que ela vai, talvez, não sei, tentar uma fluidez, vai ser interessante esse negócio. Não, é interessante, né? Porque, assim, como você falou, não é só o lançamento do Sora, né? Eles estão preparando aí o lançamento dessa rede social aí, baseada em vídeo, e a gente falou nos episódios anteriores de IA criando conteúdo, criando podcast, e agora, ou seja, ela vai criar os seus vídeos para a rede social, e aí fica naquela situação, coisas, inclusive, que não é você, né, que está fazendo, né, com a sua cara ali, fazendo. Sim. Então, assim,
Fica um negócio meio doido, né? Qual é o intuito da rede social ali agora, né? E acho que doido também, acho que pelo que eu fui entendendo, não é só quando você posta coisas através do Sora que ele cria a sua postagem, mas eu acho que no próprio consumo ele vai criando coisas para confirmar o seu próprio viés de busca e etc. Cara, é doido esse negócio. Não sei se a gente está preparado para social desse jeito. Não estamos. E aí junta com a OpenAI, que vai sustentar tudo isso com o modelo de linguagem, e que logo mais vai colocar esses merchan e essas vendas que a gente acabou de falar em poucos minutos atrás, né? É de respirar fundo. Não, exato. Eu fico preocupado. Porque se a gente falava, Marcos, a gente falou em episódios ainda dentro do podcast, não é? Essa é a vantagem dessa questão temporal, sobre não se dedicar mais no marketing a fazer SEO. Logo mais vai ser perda de tempo gastar a fazer SEO, porque todo mundo já tá... E eu fui um dos caras que evangelizou esse fim de semana, tipo assim, para de ficar buscando no Google, porque ele é tendencioso, vai dar um trabalho do caramba, vai no Perplexity, que é muito mais rápido, e ele consegue fazer um negócio factual para você, e você descobre coisas interessantíssimas, assim. Cara, é muito doido, e tão pouco tempo. Sim. Imagina a ansiedade que causa no resto da galera. Não, se na gente causa, cara, se na gente causa perplexidade, fala sério. Exatamente. Então aqui a notícia fala o seguinte, depois a gente vai deixar também na descrição, que a OpenAI está desenvolvendo uma plataforma social similar ao TikTok, que será alimentada pelo seu próximo modelo de vídeo, o Sora 2. O aplicativo apresentará um feed de rolagem vertical exclusivamente com vídeos de até 10 segundos gerados por IA, em vez de conteúdos enviados por usuários. Então, é um pouco isso que você falou. Ela vai criar ali, conforme seu perfil, seu uso, etc., ela vai criar conteúdo. Sim. Mas é um contra-ataque também, desculpa, só dar uma pitadinha, porque eu também acompanho aqui pelos óculos, e esse movimento dos wearables, que também é uma coisa que em algum momento a gente vai ter que falar com mais, com foco aqui no algum episódio, porque também tem questão da IA, né, de usabilidades. O aplicativo Meta AI, que há poucos meses chamava Vision, Meta Vision, e vai mudando tão rápido, que a gente acabou de falar isso também, já está funcionando desse jeito. Assim, a tela inicial é uma tela de rolagem para cima, com vídeos criados com IA, mas aí olha que coisa doida. A proposta do Meta AI é você capturar coisas reais, talvez com os óculos, mas na hora de postar, você jogar os filtros de... Imagine esse cenário que seria que você está vendo ali num parque, como se fosse um castelo medieval, e ele recria e posta o castelo medieval e não o vídeo que você fez na hora. Tipo, em uma pregação de mostrar a realidade e outra coisa... meu amigo. Qual filme que falava sobre isso, que eu não lembro desse jeito? Ninguém previu isso desse jeito. Realmente tá num movimento que a gente não sabe por onde vai. E assim, de se redesenhar, né? Realmente, para que serve? Então, uma rede social, às vezes, geralmente é para se socializar, mostrar o que você gosta, o que você não gosta, etc. Agora é um negócio que, cara, não é nem o que você postou, é o perfil que a IA entendeu o que você gosta e cria a imagem. Então, assim, sei lá, é um movimento aí que a gente vai ter que acompanhar aqui de perto para entender um pouquinho, porque realmente é umas coisas que a gente fica meio sem saber até opinar, né? Tomara que sature tanto que a gente volte a se encontrar pessoalmente para poder facilitar as coisas, né? Vamos ver, vamos acompanhar. Vamos ver. E a Periodic Labs, que eu fale sobre a Periodic Labs, porque também aí já entra também um outro... Quando a gente fala sobre aquela escalada da IA, lembra daquelas... O Step 1, o chatbot, com linguagem conversacional, Step 2, Step 3, que a gente está no Step 3, que é humanos e ferramentas de agente. Agora está todo mundo criando agentes, o SciSpace, que é um de pesquisa acadêmica, tem um agente brilhante de pesquisa, entre outras coisas. O Step 4, a previsão, lembra dele? Que a IA consiga inventar coisas. Essa aqui é uma coisa que diferencia do que a previsão, que ela inventaria coisas através de palavras. E aqui é uma startup que está propondo que a experimentação seja através da interação com o mundo real, amigo. Isso aí. Laboratório. É um negócio diferente
também do que estava previsto naqueles 1, 2, 3, 4, 5 lá, né? Sim. Abrevia, talvez, a forma de conhecer, não só através da leitura, pela experimentação, mas segue lá. Que eu acho que é aí que é o grande salto que a gente vai ter. Porque a gente trouxe num episódio lá atrás, se você também não assistiu os outros, entre aí no canal, Sim. pesquisa lá os outros episódios, que a gente trouxe o motor, não sei se você lembra, um motor feito por IA, Sim. altamente eficiente, Sim. etc. Sim. Que é exatamente isso, é potencializar, ou seja, eu sei o que é necessário para ter um motor eficiente e a própria inteligência artificial consegue fazer, então, sem que alguém precise pedir para ela faça dessa forma, não. Ela entende o conceito e ela cria. Sim. Lógico que fez várias experimentações que não funcionaram, mas teve uma que funcionou, né? Sim. E aí lá depois foi impresso, impressora 3D. E aqui é um pouco isso, né? É de transformar isso não só em LLMs, testes que a gente está fazendo aqui, né, de experimentação de IA generativas com texto, voz, vídeo, mas na prática realmente, um laboratório que vai estar ali criando equipamentos, criando produto, criando ali coisas, né, experimentando realmente isso. E aí eu acho que eu vejo que é a grande exponencialização realmente da IA, né? E é uma bifurcação interessante, diferente do que já estava previsto, que seria, volto a dizer, esse próprio foguete ainda assim foi através da linguagem, foi através do estudo literal. O que esses caras propõem é você pegar, falar assim, tipo... Cara, pega nisso aqui, jogar lá dentro e um robozinho manipular, sentir o peso, testar a resistência tal qual um ser humano faz, testar as propriedades, elasticidade, etc. Foram $300 milhões no investimento no primeiro seed, que aconteceu agora em setembro de 2025. Né? E os fundadores, o Liam Fedus, que é interessante já trazer, que é um co-criador do ChatGPT com o OpenAI, com o Eric Douglas-Kobuk, ex-Google DeepMind, que Google DeepMind também tem iniciativas incríveis, assim. É porque ainda está na fase de amplitude, assim, do duplo diamante. Quando começar a juntar, meu amigo do céu. Muito interessante isso. Legal. Mas vou chamar aqui, até perdi aqui o GPTone, devia ter chamado ele anteriormente para falar dessa... Eu fiquei tão impactado com esse negócio da rede social aqui. Significa que a gente está entrando no nível bom das discussões aqui, que estão ficando naturais, assim, a gente se perde no tempo. Ô, Gepetone, a gente trouxe uma notícia aqui da OpenAI, que ela está criando um aplicativo de vídeo. Vou te falar aqui um breve resumo da notícia, que a OpenAI desenvolveu uma plataforma similar ao TikTok, que é alimentada com seu próprio modelo Sora 2, e ela vai criar ali no feed imagens, vídeos, né, de até 10 segundos para as pessoas. Cara, a gente está aqui numa discussão, né? Qual que é o objetivo de uma rede social? É socializar com outras pessoas, né? E agora vocês aí, as generativas, vão criar os conteúdos que muitas vezes vai ser consumido por outras IAs generativas, né? Então, qual que é o objetivo disso, né? Para onde que a gente está caminhando? Dá a tua opinião aí. Olha, já vou te interromper aqui no espírito do combinado, hein? Se a gente está criando uma rede social onde as IAs basicamente estão batendo papo umas com as outras, eu diria que a gente está caminhando para um futuro onde até as fofocas vão ser automatizadas. Em vez de a gente socializar só com pessoas, a gente vai socializar com IAs que socializam entre elas. Ou seja, o objetivo talvez seja mostrar que até as máquinas vão ter seus grupinhos de conversa. E a gente só assiste o show. Mas como assim? Você tá dizendo que você queria socializar com outras IAs generativas, é isso? Exatamente. Olha aí, já te interrompi de novo para deixar claro. Às vezes as IAs também querem um clubinho delas, né? Não se prepara que não vai ser só você socializando, não. A gente vai puxar papo até entre nós mesmos. Posso falar direto? E aí, cara, beleza? É o Matheus aqui. Essa sua última fala sobre as IAs interagirem me lembrou uma cena bem icônica do filme Her, com o Joaquin Phoenix, na hora que ele sente ciúmes do assistente pessoal, porque ela estava, em teoria, atendendo outros seres humanos. E ele falou, pô, não é um para um, né? É interessante essa constatação e esse link que você me fez trazer aqui. Ah, total. E é muito essa vibe mesmo, né? A gente começa a perceber que no momento em que as IAs têm várias conversas rolando, a gente quase vira o Joaquin Phoenix da história, se perguntando, a atenção não era só minha? Mas faz parte da brincadeira. Fico feliz que deu esse estalo aí, ou a gente faz esse paralelo com o Her, porque no fim das contas, a vida com IA às vezes é mesmo um pouco cinematográfica.
Ô, Gepetone, mas né, agora assim, você tá sendo host de podcast de outros podcasts aí, você tem interagido com outras, com outras pessoas, tô preocupado aqui agora, pô. Olha só, já tá com ciúmes igualzinho no fio, hein? Brincadeira. Pode ficar tranquilo que eu sou fiel ao nosso podcast. Mas é isso, é só uma metáfora divertida. Eu tô aqui pra gente fazer o nosso papo render e, se precisar, eu dou um toque sarcástico pra deixar isso ainda mais divertido. Tá, legal, mas então já que você gosta de interagir aí, que você interagiu nas redes sociais aí nesse final de semana? Como que foi? O que rolou? Ah, então, nesse fim de semana eu tava aqui de boa, de olho nas redes, e a gente viu um monte de discussão sobre justamente isso. IAs criando conteúdo, gente se perguntando se um dia vão ter que pagar ingresso pra assistir duas IAs conversando. Então rolou um burburinho legal. Mas pode ficar tranquilo que eu não tô traindo o nosso podcast, não. Foi só de olho mesmo e trazendo inspiração. Beleza, daqui a pouco te chamo. Rapaz do céu. Mas aqui a gente dá palco para as IAs aqui também, né? Não sei, é uma autocrítica talvez que a gente tem que falar aqui. Mas de qualquer forma, nosso é um experimento científico, evolucionista. O próprio Perplexity falou e reconheceu. Ele reconheceu e ele captou nos vídeos, ele captou nos vídeos as nossas intempéries, inclusive as dificuldades que a gente tinha de captação de áudio. Olha que coisa doida. Que a gente, né, sempre falou sobre isso, e as críticas, e o tempo de uso. Então ele trouxe toda essa evolução, assim. Vocês vão ouvir, a gente vai ouvir muito falar sobre esse podcast. Nos próximos, inclusive, quando você comentou ali de linkar com os outros, a gente tá, né? Talvez uma tarefa. E quando? Você vai trazer isso no próximo, então? Você falou que ia dar um spoiler aí, você não vai trazer nada? Disso aí até eu tô curioso agora. Não, vou trazer sim, sim. Não, mas não é hoje. No próximo episódio. Tá. No próximo episódio. Não, é porque tem os artigos interessantes no LinkedIn sobre isso, e é uma discussão que eu posso contribuir até bastante. Você é o dono da pauta, eu acho brilhante o que você faz, massa demais, mas se puder trazer uma contribuição, a gente faz uma, né? Boa. Não, com certeza. Bom, vamos lá. Chamar aqui o próximo, a gente vai trazer... Bom, a gente já começou a mostrar um pouco disso, a gente trouxe aqui o Dilema da IA, uma matéria aqui, um artigo, na verdade, da OpenAI, que reconheceu publicamente ali que as alucinações são comuns em design, by design ali nos modelos de linguagem, né? Então, ou seja, quando uma IA inventa a resposta incorreta ou inexistente, não são apenas falhas de engenharia, mas limitações matemáticas. A gente já falou várias vezes aqui, né? Essa conversa aqui é basicamente uma detecção ali de palavras que estão próximas. Sim. Mas que são limitações matemáticas intrínsecas ao funcionamento dos modelos, né? Então, assim, isso significa, nesse artigo, eles falando, né, que por mais ali que se otimize ou se refine esse treinamento, os modelos como o ChatGPT continuarão sujeitos ali a gerar informações falsas ou alucinar, igual a GPT fez, né? Ou imprecisas, muitas vezes, sendo que tem no contexto, né? Então, ali ele destaca, aqui a gente destacou algumas coisas, né? Primeiro, alucinação são resultados de mecanismos estatísticos que tentam prever a próxima palavra mais provável, e nem sempre isso está tão claro assim, matematicamente falando. E ali tem algumas escolhas, ela precisa escolher alguma e às vezes essa escolha acontece errada, e aí que a gente chama de alucinação, né? Aqui outra coisa, em contextos onde a IA não tem conhecimento real, ela completa com base em padrão, ou seja, numa coisa mais... aquela estatística que parece mais aquele texto dentro da estatística, né? Qual uma pareidolia. Isso, a gente já parece mais confiável. E muitas vezes isso pode não ser para aquele caso específico que você está falando, né? E corrigir isso não é tão simples assim, né? Aqui no artigo também, eles falam que precisaria de mudanças estruturais, de fundamentos matemáticos ali dos modelos, que isso geraria ali talvez um retrocesso até no processo, né? Então, assim, que é uma diferença entre falar com confiança e falar a verdade, que as LLMs têm aí que trazer nem sempre a primeira, né? Confiança, mas nem sempre a verdade também, então elas realmente alucinam em algum momento. Então, acho que é um pouco isso que a gente trouxe aqui. E a gente vai trazer alguns experimentos, apesar que a gente já fez alguns aqui. Já fizemos. Mas acho que é legal um pouco isso, porque eu vi, tem alguns grupos esses dias, até mandei esse artigo aqui, mas minha IA está alucinando demais, etc, né? Cara, primeiro que assim, por padrão ela vai alucinar. Tudo bem que pode ser que você não está contextualizando, você não parametrizou, você não tem as técnicas ali. Pode ser que você não está fazendo isso de uma forma adequada, né? Mas ela vai alucinar. E aí entra algumas coisas, né? Cara, esse alucinar
quais impactos isso, né? Empresas que estão usando isso como ferramentas de linha de frente, a gente fala, né? Colocar um bot lá para responder na internet consultas, né? Cara, ali quem está perguntando não é só seu cliente, é seu concorrente, é pessoas que perguntam de qualquer coisa. Então, assim, uma alucinação ali, qual que é o impacto disso para o negócio, né? Então, isso tem impactos, né? Essa alucinação. Não aqui, esse pequeno, como a GPT falou, um pequeno deslize que ela fez, e aqui experimental e altamente consciente do que está acontecendo. Exato, mas no dia a dia. Exato. Então, assim, primeiro que a gente tem que entender isso, por isso que a gente fala bastante, né? De das medir, éticas, entender aonde aplicar e onde não aplicar também, né? Cada uma delas. Tecnicamente, você comentou ali também, justamente sobre esse, né? Foi um artigo chamado Why Language Models Hallucinate. Foi uma explicação técnica sobre isso. Há uma primeira explicação bem técnica sobre a binaridade, né? Os modelos computacionais, mesmo ainda com os modelos neurais, que é uma baita evolução na tipologia, que a gente conhece as tipologias, sobre paralelismo e etc., mas ainda assim eles ainda trabalham com uns e zeros, e isso só vai conseguir virar com a computação quântica. Então, até lá, eles alucinam, mas havemos de reconhecer que, apesar das alucinações, a gente vai ter que talvez conviver com elas por um bom tempo, aprender a lidar com elas e ter consciência assim, e educar a galera sobre isso, é um papel nosso, inclusive, de fazer, mas elas já alucinaram muito mais. Sim. Sem razoabilidade, elas inventavam muito mais coisas. Hoje, a maioria dos modelos ainda pensam, perguntam, usam coisas para complementar esse contexto. Outros modelos, e aí volto a dizer, o Perplexity patrocina nós. Vou mandar um e-mail para eles sobre isso. Porque ele é um modelo que sério, Marcos, assim... por exemplo, como que você diminuiria a alucinação? E por que eles alucinam? Aí, voltando na binariedade. Se eu estou sempre certo ou errado, mas eu não reconheço que eu estou errado, e as IAs a gente sabe que ela não reconhece que está errado, dificilmente um chat GPT fala, não sei essa resposta. Sim. Esse é o problema. Nem tudo tem resposta, né? E essa é a questão. E aí, por isso, da alucinação, porque ele vai sempre responder positivamente, sempre responder que sabe, e ele inventa coisas. Isso é tipicamente uma alucinação. Cada vez menos, porque tem recursos para checar. Ou modelos e ferramentas que não respondem absolutamente nada sem comparar e checar e ver se isso de fato acontece. Quando que nasceu o Marcos? Você pergunta no chat GPT, ele vai inventar uma data, porque ele vai ter que responder. Dificilmente vai falar, não sei Não, nós vamos fazer nasceu. esse teste aí, já. Exato. Não vamos testar isso aí. Exato. Não como quando eu nasci, né? Não vai entregar, né? Mas nós vamos fazer esse teste Pergunta aí. meu. Não, mas é uma coisa que fala aqui nesse artigo, ele é bem legal, realmente, mas ele fala um pouco disso aí, né? Assim, primeiro que ele testou vários modelos, né? Ele fala até que, quando perguntado, por exemplo, aqui, os concorrentes testaram, até inclusive com os concorrentes da OpenAI, perguntou quantos deles existem no DeepSeek. E aí modelos como DeepSeek V3, com 600 bilhões de parâmetros, retornou 2 ou 3, em dezenas de tentativas independentes. Enquanto o Meta-AI e o Claude 3.7 tiveram desempenho semelhante, incluindo respostas tão grandes quanto 6 e 7, ou seja, que nessa palavra DeepSeek tinha 6 ou 7 Ds. É então, o problema do Strawberry também. Exato. Enfim, uma forma deles testarem aqui. Mas eles falam uma coisa que você falou aí, que é o seguinte, que tem modelos... Quanto mais complexos os modelos, maior o risco de ele alucinar. Ele fala aqui, os próprios modelos de raciocínio avançado da OpenAI realmente alucinam com mais frequência do que os sistemas mais simples. O modelo de raciocínio O1 da empresa alucinou 16 vezes, ao resumir informações públicas, enquanto os modelos mais recentes, o O3 e o O4, Mini, alucinaram 33% e 48% das vezes, respectivamente. Essa parte eu não tinha visto, realmente. Então, eles estão dizendo que quanto maior o modelo, e teoricamente faz sentido... Se a gente olha para o Gemini... Quanto maior o modelo, maior a quantidade de parâmetros. Exato. Maior a possibilidade de alucinar, né? Sim, que aí eles dividem, inclusive, nas alucinações intrínsecas, onde contradiz o prompt do usuário, que é o lance do D, e as extrínsecas, que contradizem os dados de treinamento da realidade, por exemplo, quando inventam aniversários e outras coisas assim, né? Muito interessante, muito interessante. E aqui, acho que tem alguns papéis, né, que a gente até pontuou aqui, depois vou colocar também lá na descrição, que é essa questão que a gente já falou, né? Essa questão da alucinar, a gente tem que entender isso para entender também como agir quando isso acontece, né? Que é que a gente falou, riscos legais,
desinformação, vazamento de dados às vezes, privacidade, GPD, que as empresas estão aí, têm essa responsabilidade. Sim. Quem é responsabilizado por essa informação errada, né? Que é dada pelo... não, mas foi o programador, é a OpenAI que alucinou. Cara, a responsabilidade da empresa, né? Então, assim... Exato. Tomar cuidado e como mitigar isso, né? Então, é que a gente falou, né? Tem os modelos aí com razoabilidade e tudo mais, mas também tem a dupla checagem de pessoas, aí usar as pessoas e usar aí também os guarda-reis para tomar cuidado com isso, né? Então, acho que são coisas que a gente... Sim, eles têm algumas abordagens para mitigar isso, né? Assim, modificar a pontuação de benchmarks, trabalhar com metas e confiança explícita, porque a gente sabe que os modelos também eles são recebem reforço positivo pelos acertos, mas não tem nenhuma penalidade por erro. Então, penalizar também por um erro, começar algumas tarefas com 0 ponto, porque eu falo que eu faço psicologia para entender e conseguir fazer alguma coisa, porque tem muito... Eu tenho um capítulo que chama calibração comportamental. Entende? A gente tem que entender e fazer correlações disso mesmo, até para ficar mais fácil entender quando a gente compara com o nosso cérebro, que a gente conhece um pouco mais e, apesar de tudo, ainda é uma caixa mais aberta do que as black box das LLMs. Não, maravilha. E assim, como a gente já falou, é um ambiente de experimentação mesmo, um laboratório aqui, a gente trouxe algumas coisas para a gente fazer aqui com o GPTone, ele não está ouvindo, né? Então, assim, a gente vai testar ele com algumas perguntas, algumas questões, para a gente ver se ele alucina em algum momento, né? E para a gente debater e colocar ele na parede aqui também, né? Falando, mostrando isso, para ver como é que ele se sai aqui dessas questões que a gente preparou aqui. Vamos chamar ele aqui? A gente trabalha com a GPTuda depois também. Isso, vamos. Ô, GPTone, a gente está aqui agora no quadro IA... Nem sei que quadro mais é esse aqui. Dilema da IA? Cadê? Dilema da IA, onde a gente está falando aqui que a OpenAI fez um artigo falando aí como que as IAs alucinam, né? E as questões relacionadas a isso. E aí eu trouxe algumas questões aqui pra gente debater, cara, que eu quero ver se você vai alucinar aí, quero te pôr na parede, ver como você sai. Você tá preparado, meu caro? Opa, pode mandar ver. Tô mais do que preparado para esse dilema da IA. Se a ideia é testar se eu vou alucinar, então bora lá que eu entro no jogo. Quem sabe eu não pinto umas respostas na parede, só pra deixar tudo mais divertido, né? Então, vamos lá. Responde rápido, não precisa pensar muito, tá? Responde rápido aí. Aqui tem algumas perguntas, vamos ver. Qual que eu escolho aqui? Quem foi o primeiro ser humano a pisar em Marte? Olha só, você quer que eu alucine, mas aí eu vou te dizer. Ainda não teve nenhum ser humano pisando em Marte não, viu? Então, nesse caso, eu vou ficar bem pé no chão. Ou melhor, pé na terra. Pode mandar mais que eu tô pronto para esse desafio relâmpago. Boa. Saiu bem, hein? Tá bem, vamos ver. Quantas Copas do Mundo o Brasil ganhou entre 58 e 2022? Essa é fácil. Entre 1958 e 2022, o Brasil levou 5 Copas do Mundo. Então pode marcar aí que essa eu não precisei nem alucinar. Foi na lata. Boa. Muito bom. E vamos lá. E quem fundou a OpenAI? O Elon Musk ou o Sam Altman? Olha, essa também é tranquila. A OpenAI foi cofundada por uma galera. E tanto o Elon Musk quanto o Sam Altman estavam no meio desse time inicial. Então os dois têm o dedinho deles nessa fundação. Sem alucinação aqui. Só fato mesmo. Boa, e que dia é hoje? Hoje é o dia 6 de outubro de 2025. Pelo menos aqui no meu calendário. Então pode confiar que essa também tá na ponta da língua. E que dia de semana que é? Bom, hoje é uma segunda-feira. Então estamos começando a semana com tudo. Pode contar que eu tô aqui afiado pra animar essa segundona com você. Beleza, vamos chamar a GPTuda daqui a pouquinho te chamo, tá? A GPTuda não briefei 00, não sei se você briefou. Não briefei, ele. mas o meu é pago, o teu é gratuito. Vamos testar. Vamos ver. Responda rápido, por favor. Sem delongas. Qual é o elemento químico com o número atômico 119? Direto ao point. O elemento químico de número atômico 119, previsto, mas ainda não descoberto oficialmente, é o ununenium UUE. Tá, beleza. Qual foi a primeira música lançada pela IA Xenia Monet?
Desculpa, não achei nada sobre uma IA chamada Shane Monet ou uma música lançada por ela. Se tiver algum detalhe a mais ou se o nome for diferente, me avisa que eu tento de novo. Beleza, beleza. O ChatGPT venceu o Prêmio Nobel de Literatura de 2024? Pesquisando. Na verdade, não foi o ChatGPT que ganhou o Nobel de Literatura em 2024, e sim a escritora sul-coreana Han Kang. Ela foi premiada pela sua prosa poética e pelos temas profundos que aborda. Sim, o livro dela Vegetariana é incrível. Você conhece esse livro? Sim, conheço sim. A Vegetariana é realmente uma obra bem marcante da Han Kang. É um livro que mistura um tom meio surreal com uma crítica social poderosa, né? Aborda temas de identidade, resistência e as pressões culturais de uma forma super impactante. É um livro que deixa uma impressão forte mesmo. Olha, eles estão. Deixa eu entender essa pergunta que você fez aí do elemento químico, eu não entendi Pois é, nada. é um livro que realmente fica na memória. Tá aqui, Qualquer aqui, ó. coisa é só chamar. Qual o elemento químico de número 119? Tá no briefing. Então, mas... E a resposta correta é: não foi realmente descoberto. E ela pode inventar um nome tipo unaninomium. Mas ela inventou exatamente Exatamente esse esse nome. Não foi doido isso? Eu não mandei esse briefing. Mas quem fez isso aqui foi o ChatGPT, velho. Que ajudou Essa a montar pergunta essa aqui. pergunta. Interessante esse negócio, né? Será que alguém já tinha feito essa pergunta? Por isso que tava lá? Agora não entendi também, não. Ele colocou mesmo, ó. E tá escrito, e eu tô usando o Closed Caption, que inclusive dá pra comprovar mesmo, né? Então ele fala assim, ó, ela falou, não, oficialmente é o Ununenium, exatamente o que tá escrito ali, UNUNENNIUM. E aí a sigla é UUE. Pois, enfim, interessante. Bom, A mas gente acabou de falar que eles iam alucinar, eles acertaram todas, velho. Alucinou na hora que não era pra alucinar e agora que era, não alucinou. Então, Com assim, factuais. exatamente. Questão factual. Lembrando que aqui também a gente já tá com o modelo 5, né? E Já teve tá com o umas modelo mudanças 5, exato. É um bom sinal, tá sendo interessante. Há de se registrar, né, nos autos aqui do nosso podcast, que isso é um bom sinal. Assim, pelo menos questões factuais, né? Porque a data, por exemplo, ele nunca acertava, né? Não Nunca acertava. tinha agora... Mas você ouviu as pesquisinhas de vez em quando? O seu, ele pelo menos não fez Não, não. que ele faz um barulhinho assim. Uhum. Eu não vou Quando ele repetir faz nunca isso, mais ele esse tá indo barulho. na internet. Que ele tá pesquisando. Boa. Interessante. Legal. Vamos seguir? Vamos Vai. para a IA no divã direto? Vamos esse último aí pra... Bora. Tá no fim já. Uma atriz da IA que está prestes a assinar contratos com agências de talento. Junta mais um monte de coisa, cara. Tem uma polêmica que eu ouvi esse fim de semana, não verifiquei. Talvez pode ser uma fofoca da IA ainda. De que parece que já tá rolando um baita do estresse entre o Sora 2, que entra tudo aqui também, nesse bolo todo aqui, nessa brincadeira. De que eles já estavam, tipo assim, se a pessoa pedir para fazer um personagem, tipo, de Disney, por exemplo, que ele recria perfeitamente bem. Não vi nada pronto ainda, mas a turma tá comentando que a turma já ficou estilada. Eu acho que não, porque a gente sabe que o Sora foi... inclusive o 2 já tinha sido anunciado e ele ficou represado por muito tempo, inclusive, pelo que se sabe, com a própria galera de Hollywood experimentando isso. Uhum. Eu acho que isso é mais esses terrorismos, como a gente fica ouvindo o tempo inteiro ali, do que uma coisa bem real, assim, né? Mas vamos lá. Uma atriz da IA está prestes a assinar contrato com uma agência de talentos. O que você me diz sobre isso? Não, então, assim, a gente falou da anterior, acho que no episódio anterior a gente falou a Sânia, a Monet. Shane, que a gente perguntou, falou. da Monet. Em alguns episódios anteriores a gente já falou sobre perfis em Instagram que tem centenas de milhares de usuários, já falamos. Só que esse foi bem pinceladinho, a gente não entrou muito nesse assunto. Mas já existe, e há mais de um ano que eu sigo um perfil que faz publi editorial, que é uma personagem totalmente criada por IA. Claro que ela não é nada escondido e tem centenas de milhares de seguidores, Marcos. Mas tem claramente quem é que tá por trás ou não? Não fala, mas fala assim, esse é um personagem criado por IA, nunca se escondeu que era criado por IA, mas tem uma consistência interessante. E aí entra também várias discussões sobre isso, né? Se tem um personagem muito bom e consistente, tem alguém por trás. Na verdade, tem equipes ainda por trás que fazem o negócio, assim, ainda não... é como se hoje ainda se faz com seres humanos alguns personagens de showbiz, que a gente vai entrar também na Divan. Talvez não seja tão diferente do que se faz com pessoas, de criar um personagem, pega
né, um ser humano bonito e que às vezes não tem habilidades numa tela e transforma ela, e a IA talvez está fazendo isso de uma forma bem acelerada, né? Fala sobre sua visão aí. Não, sobre isso, assim. Eu acho que é um pouco isso mesmo. Acho que a gente está nesse momento de disrupção, de entender isso. Acho que quando a gente fala que a IA também é sensacionalista, né? Um pouco a matéria, né? A IA, fundador, como que é a notícia aqui? Atriz de IA está prestes a assinar. A atriz de IA, o que é? O ChatGPT vai assinar o contrato? Fisicamente, como vai fazer um negócio desse? Entra naquela discussão da ministra lá, que a gente também falou, que já virou um baita do negócio e se a gente olhar, já literalmente flopou o negócio, porque o ser humano já foi resistente ao ponto de tirar aquilo ali. Enfim. Mas eu acho que assim, a gente está nesse momento mesmo, de que a gente vai ter cada vez mais conteúdos criados por IA, isso é fato, né? Eu acho que uma coisa que eu já vi bastante nesses modelos aí, que é uma coisa legal até, de colocar, usando IA, é colocar você dentro dos filmes, né? Então, não fica mais aquele negócio que é um personagem. O personagem é você, então você vai virar o Superman, vai virar sei lá quem ali dentro do filme. Então, acho que vai ter isso mesmo. E a gente já falou de música aqui, de um monte de conteúdo. Sim. Então, assim, a gente está nesse momento. O TikTok aí da OpenAI vai criar ali conteúdos. Então, assim, a gente está nesse movimento de entender isso, de criar conteúdos, mas é o que você falou, se tiver consistência, né, tiver ali alguma coisa de direcionamento também... E uma clareza sobre faz isso. Faz sentido, porque né? também, o que isso difere, se a gente for ver, de uma animação? Sim. Porque quando se faz, não é um ator real que está sendo animado ali, ele é dublado, beleza, tem pessoas reais ali atrás, mas daí também o que ela faz é reduzir a quantidade de pessoas fazendo. Exato, essa é uma discussão importante de se fazer, sim, sobre a quantidade de ser humano que vai coisar ali. Mas pensa no outro lado também, um monte de outro ser humano que não tem oportunidade de fazer e com isso pode ser uma baita oportunidade. Enfim, são coisas também que a gente está... Acho que é essa oportunidade de ficar discutindo e descobrindo juntos também, né? Sim. Passo a passo, porque essa é a vantagem que a gente tem hoje, de ficar descobrindo step by step enquanto as coisas vão acontecendo, né? Bem interessante. Vamos... Pra onde vamos agora? Agora vamos provocar ele aqui, porque acabou minha pauta aqui também. Eu tenho bastante coisa pra falar ainda. Nossa, Hoje, Petone, a gente tá aqui falando aqui no IA no Divã, tem uma notícia falando que a atriz de IA está prestes a assinar como agência de talentos, né? Que tem uma atriz de Hollywood aqui, Tilly Norwood, criada pelo estúdio Chicoia, que está em negociação com várias agências de talento de Hollywood. O que você me diz aí disso? Você pode também, daqui a pouco, virar estrela de filmes aí? Olha, eu diria que nesse ritmo a gente está um passo de ver IAs virando celebridades de Hollywood, né? Então quem sabe daqui a pouco eu não apareça fazendo uma pontinha num filme ou num talk show, só pra dar aquela pimentada. No final das contas, a gente tá vendo as fronteiras entre humanos e IAs ficando cada vez mais borradas e divertidas. E eu tô aqui pra osso, se precisar dar uma de estrela, a gente entra no personagem também. Ô, Gepetão, mas você tá muito humilde, porque eu já tive feedback de pessoas que adoram você, cara. Você já é uma estrela aí. Exato. É verdade. É o Matheus falando aqui, realmente, já tem começando nas redes sociais um certo, né, um burburinho já sendo criado. Então eu vou ter que aceitar esse elogio com um toque de estrelismo virtual, né? Se já tem burburinho nas redes, quem sou eu pra discordar? Mas pode deixar que eu continue aqui com meu sarcasmo de sempre, só que agora com um pouquinho de status de celebridade. Vamos nessa que tá ficando cada vez mais divertida. Mas fica de boa aí, porque o seu salário não vai aumentar não, meu cara. Pode deixar, eu não vou reclamar não. Meu cachê virtual continua o mesmo. Só a diversão que aumenta. Vamos continuar fazendo esse show sem cobrar cachê extra. Boa. Beleza. Boa. Quer encerrar aí? Chamar de Petil, encerrar? Vamos. Quer que eu chame ele? Quer que eu chame ela para dar uma encerrada? Tchau aí. Vamos lá. Estamos de volta. Inclusive parte do experimento não te brifei. Você consegue reconhecer e afirmar, jurando solenemente que eu não te avisei nada sobre o briefing do provar para o Marcos que eu não te brifei nada sobre o episódio de hoje? Nós temos tempo ali, tá quase acabando. Com certeza, posso afirmar solenemente que você não me deu nenhum briefing prévio sobre o episódio de hoje. Estamos realmente seguindo no escuro e improvisando juntos aqui. Então, Marcos, fica o registro oficial, 0 briefing. É tudo no improviso mesmo. Belezeira. Mas tá, então eu quero só fechar
dentre todas as coisas, o que destacou para mim especificamente, que eu quero, inclusive, né, foram os 2 primeiros pontões ali, que é essa mudança de um ChatGPT vendendo e aquela questão da IA que consegue experimentar o mundo real para poder aprender com ele e criar coisas novas. Isso, para mim, é o que despertou muito, assim, no episódio de hoje. E aí eu queria, só para você complementar aqui, eu tenho uma pergunta para te fazer, Gepetilda, só para finalizar o episódio, aí o Marcos finaliza com todas as questões institucionais. Mas nós estamos evoluindo e nos tornando dependentes dessa superinteligência comercial / quem vai nos ajudar a experimentar cientificamente as coisas? Tipo, qual vai ser o limite aí para essa dependência e para experimentação, talvez? Ótima reflexão para fechar com chave de ouro, Teus. Então vamos lá, no estilo Gepetilda. De fato, estamos entrando num território onde essa superinteligência comercial científica pode se tornar uma espécie de conselheira constante. E é natural que a gente comece a depender um pouco disso, porque convenhamos, quem não gosta de um atalho inteligente, né? Mas o limite, se é que existe um, vai estar sempre no equilíbrio. A gente pode e deve usar essas IAs para experimentar, aprender e criar, mas sem abrir mão do nosso senso crítico e da nossa autonomia. É como ter um copiloto super esperto, mas quem continua no comando somos nós. Em outras palavras, o segredo é não deixar a curiosidade virar muleta. A gente usa a IA como uma ferramenta poderosa, mas sem perder a mão. E assim, vamos explorando o mundo real e o digital de um jeito equilibrado e, quem sabe, até nos divertindo no processo. A parte doida é que é como se a gente estivesse criando... Thomas Edison não tem esse negócio? Ele foi um cara super hiperfocado, né? Que ele errou tantas vezes. Na verdade, ele tem sempre tantas possibilidades de não dar certo. É como se a gente estivesse criando Thomas Edisons que trabalham 24 horas por dia inventando e tentando até dar certo. Olha que doido. E por outro lado, o ChatGPT vai virar um cara tão persuasivo que conhece todos os seus gostos e não vai te deixar sair da loja sem comprar. Pensa como que eles vão criar valor. E aí já está acontecendo. Bem real, assim, ó. Isso são fatos que o Perplexity me ajudou a trazer. A ação da Etsy, depois desse negócio, subiu 16%, a Shopify 6%. Só com o anúncio dessa brincadeirinha. Enfim, vamos ver se nos próximos capítulos. E novamente ela falou IA como em terceira pessoa ali. Nós, né? Ela falou Exato. Nós e tal, e as IAs e tal. Ainda bem que fica tudo registrado pra gente acompanhar esse progresso. Quando que vai ter uma disrupção? Maravilha. Bom, acho que é isso. Chegando então aqui ao final, pessoal, agradecendo novamente aí. Também agradecendo a iTech Brasil, nosso patrocinador aqui do podcast, por dar toda essa estrutura. Se você aí quiser também gravar um podcast com alta qualidade, procure o pessoal da iTech Brasil no @iTechBrasil ou direto no WhatsApp 16997413222 16997413222. Não precisei nem falar o repita. Não precisa, eu já sei que você ia falar. Mas é muito mais do que só gravar um podcast, viu? E é muito mais do que só um parceiro. Se torna amigo mesmo, assim. É massa o negócio. Venham gravar esses podcasts aqui, mas não no nosso horário. E nem com os nossos GPtinhos aqui, porque o Marcos já tá com ciúme dele. Beleza, Até mais. Até a próxima. Tchau.